Muito boa tarde, pessoal. Eu sou Kátia, sou gestora de desenvolvimento humano aqui da PAC. E nesse mês nós estamos fazendo algumas lives para falar de preconceito, ou, na verdade, zero preconceito. No dia 1º de março foi comemorado, né, o dia do zero preconceito. E nós optamos na PAC para falar de diferentes pilares de diversidade e inclusão hoje, para tratar do tema respeito dentro das empresas. Na nossa primeira live, nós falamos sobre gênero, falamos no Dia da Mulher, sobre gênero. Na nossa live da semana passada, nós falamos sobre o pilar LGBTQIAP+. E hoje a gente tem o prazer de receber o professor Marcos Aurélio dos Santos para falar com a gente sobre raça e etnia. O professor Marcos Aurélio, ele é graduado em Pedagogia e Educação Infantil, além de ser presidente da Secretaria de Desenvolvimento Social. Marcos, seja muito bem-vindo para falar desse tema super importante com a gente e nos ajudar a ser um ambiente mais diverso e inclusivo no mundo organizacional. Fique à vontade. Boa tarde, Kátia. Boa tarde a todos os colaboradores, né? Aqueles que possam estar nos visualizando nesse momento. É sempre um prazer agradecer a oportunidade e sempre que nós podemos estar falando, nós sempre, do dialeto iorubá, nós sempre pedimos licença, né, de uma questão de ancestralidade, licença aos mais novos, aos mais velhos e aos mais novos, né, pedindo sempre proteção. E está falando sobre esse assunto, né, onde que você começa a estar falando lá do Dia Internacional da Mulher. Ontem, Kátia, nós tivemos uma data extremamente importante para que trabalha essas questões de cor e raça. No dia 21 de março, nós trabalhamos o Dia Internacional de Eliminação da Discriminação Racial. Então, você veja que as datas estão aí coincidindo, né? O dia 8 de março e o dia 21 de março, né? O dia 21 de março aí pelo Dia Internacional de Eliminação da Discriminação Racial. Uma data emblemática, né, para a diáspora e para aqueles aqui na América Latina e especificamente no Brasil, de estar trabalhando e lidando com essas questões de cor e raça na nossa sociedade. Eu fico muito à vontade de estar falando. Eu moro em Florianópolis, né? A minha formação é na pedagogia, como a Kátia bem já falou, na Universidade Federal, mas essa formação é uma formação de conhecimento acadêmico. Eu sempre vou buscar os meus saberes, né? De que em 32 anos trabalhando e me dedicando com ações e com atividades junto aos movimentos sociais, ao movimento negro, eu pude estar agregando esses saberes que me deram essa oportunidade, né, ao grupo também que eu faço parte, que é o Instituto Liberdade, de estar fazendo com que nós possamos estar falando para outros agrupamentos, sejam eles étnicos, sejam eles de outras culturas, para que nós possamos estar propiciando esse conglomerado de culturas, né, de raça e de etnia. Então, agradecer pelo convite, Kátia. Imagina, nós ficamos agradecidos da sua presença. Nós teremos um vídeo para estar mostrando, mas depois vai estar disponibilizado, né, para que vocês possam estar visualizando no YouTube. Mas eu posso adiantar, é um filme de 1997, que se chama Amistad, e ele vai nos dar toda o referencial de como que foi feito o processo de retiradas forçada dos negros em África e a forma como que esses negros foram colocados pelo mundo, principalmente, primeiramente, na Europa, depois na América e depois chega também ao Brasil. Essa condição de que sempre buscar essa condição histórica e situar a todos, que muitos ainda historiadores e próprios alguns antropólogos colocam de que tribos em África escravizavam as outras tribos. Isso acontece, né, e aconteceu devido ao colonizador e a forma como esse colonizador chegou na África,
né, com todo um instrumento já avançado de captura para retirar esses negros à força e estar utilizando dessa mão de obra escrava em todo o mundo. Diversos tipos de agricultura, e hoje a questão do agro, que aí está instalada, se deram por conta desse processo, né, de retirada de negros forçados das terras de África e espalhado por todos esses continentes que eu já havia falado. E aí começa-se toda uma condição de que na Europa se começa toda uma condição do comércio estar se expandindo, principalmente no século XIV e no século XV, em que essa escravidão já acontecia, né? Mesmo que seja no continente africano, mas ela se espalha aí pelo continente americano e principalmente na América. Nós vamos ver nesse filme também, no Amistade, que tem esse vídeo, que depois sempre dizendo para que vocês não deixem de estar vendo, para poder estar se situando, as questões das grandes navegações. Como que se dão essas grandes navegações pelos mares, né, pelos oceanos, né? E isso se deu no século XV. Essa rota de acesso, né, para se chegar à Ásia e à África. E aí nós vamos ter uma condição muito doída, muito dolorida, de que a captura de mais de 6 milhões de negros em África e colocado em trabalhos escravizados em Europa e em América. Mas essa situação dos escravizados que chegam aqui e têm um tratamento totalmente diferente a uma condição humana ou dos seres humanos, eram tratados como desiguais, não sendo seres humanos. Nessa travessia, que são primeiro os holandeses, depois os portugueses e os próprios espanhóis, aqueles que não conseguiam atravessar eram jogados à própria sorte ao mar no oceano. Então, hoje, o Oceano Atlântico ele é um museu a céu aberto e ele traz em torno de 5 milhões de corpos de negros e negras, de crianças e idosos que ficaram ao longo do caminho, né? Então, essa é uma situação que marcou a chegada dos povos escravizados africanos aqui em Brasil. E aí, para falar desse tema que a Kátia nos colocou, né, para a gente estar trabalhando esse zero discriminação, para que nós possamos, e aí o tema dessa nossa live, né, em um mundo de diferença, enxerga a igualdade. O que você enxerga? O que você percebe nas suas relações, nesses mundos de diferença, das mulheres, dos povos indígenas, dos LGBTQIA+, dos quilombolas, de matrizes africanas? Qual é essa situação de diferença? E como que você visualiza, e não só visualizar, mas enxergar essa igualdade nessa diferença? E é isso que está posto, e é isso que é colocado para que nós possamos nos levar à reflexão nessa live, né, de zero discriminação. A condição do preconceito e a condição de discriminação, que são coisas distintas, mas elas devem ter sempre retratadas. E aí esse processo não é mais um processo de discriminação. É um processo que nos leva a fazer com que outros povos sejam inviabilizados. E nessa condição, na figura que nós temos em tela, mostra aquilo que eu já havia falado, né? A condição de que vocês vão ver um número que é assustador. Foram mais de 9.000 viagens, 9.000 viagens para trazer os escravizados de África. Então, vocês vejam de que a condição desumanas que essas pessoas, que é sempre bom relatar, porque quando olhamos esses africanos, nós olhamos boa parte dos homens, mas esquecemos das mulheres, esquecemos das crianças e esquecemos dos idosos que vinham junto com essas pessoas nos grandes tumbeiros. Então, para que você possa fazer um cálculo dos navios portugueses e dos próprios brasileiros que depois se jogaram ao mar, principalmente no Oceano Atlântico, de fazer 9.000 viagens,
você vê o quanto que foram de pessoas sequestradas nesse processo escravocrata aqui no Brasil. Diante disso, desse processo de discriminação, começa-se uma luta para que esses povos obtenham a liberdade, obtenham dignidade humana. E para que isso acontecesse, se nós formos colocar o tempo, e um tempo relativo, nós vamos ver de que foi muito tempo. Algumas leis tiveram que estar acontecendo para que esse processo pudesse estar acontecendo. E aí eu vou colocar aqui para vocês em tela também, desse processo, alguns pontos que nos trouxeram e remeteram a isso. Se vocês vão pegar em 1850, a lei Eusébio de Queiroz, que permitia fazer com o extermínio, ou quer dizer, o fim do tráfico negro, 1850. Mas quando nós vamos aos livros didáticos nas nossas escolas ou nas universidades, eles vão dizer de que o processo escravocrata no Brasil, o período de escravização, ele terminou em 1888. Então você vai ver que já o mundo, em 1850, já não mais sequestrava negros em África, porque ele já passava por uma outra forma de trabalho, que era o trabalho remunerado, que era o trabalho assalariado de todos os trabalhadores. Mas aqui no Brasil, isso se perdurou por muito tempo. Mesmo que em 88 acontecesse uma lei, eu falo dessa lei mais adiante, um pouco mais ainda, em 1900, ainda nós tínhamos escravos nessas condições. Depois, nessa linha, nós vamos ter, em 1871, aí o Brasil já começa a dar passos para que ele possa estar se distanciando dessa condição de ter escravizados no seu solo. Nós vamos ter a lei do ventre livre. A lei do ventre livre, em 1871, ela já se dá conta de que as crianças que nasciam já tinham uma certa liberdade, isso em 1871. Depois nós vamos perceber, essa é uma lei que nos remete a muita reflexão. Em 1885, vem a lei do sexagenário. Coloco para você de que o trabalho escravo, um trabalho na lavoura, que ainda não tínhamos um trabalho industrializado, e ele era um trabalho da mão mesmo, né, na agricultura, na lavoura. A lei do sexagenário, ele diz que esses escravizados só após 60 anos se tornavam livres. É uma lei de 1885. Mas se nós analisarmos de que esse sexagenário ele começava a trabalhar em torno de 5 a 7 anos, numa jornada de trabalho de mais de 10 a 12 horas, ou com o sol nascente e com o sol poente, ultrapassavam-se essas jornadas de 12 horas, em condições extremamente desumanas, em situações que nos faz, talvez, nem pensar da forma como que houve essa resistência física com que essas pessoas pudessem chegar a 60 anos, né, que pode ser sexagenário, para ter as suas liberdades. E aí nós vamos pensar se realmente esses homens e mulheres teriam condições de chegar a 60 anos e poder ter a sua liberdade. E aí, o passo do Brasil, que os livros tradicionais nos contam, que em 1888, vocês vejam que em 1850 nós já tínhamos a lei Eusébio de Queiroz, que dava fim ao tráfico de escravos. E aí, em 1888, acontece a Lei Áurea, a Lei da Abolição, a lei que coloca homens, mulheres, idosos e crianças em liberdade. Mas essa liberdade, não vamos aqui questionar a lei, mas
essa liberdade se deu conta de que é o day after. E o que é o day after? O dia 14 de maio. O dia 13 de maio foi comemorado, mas o problema vem no dia 14 de maio. Para onde que vão esses negros e essas negras que viviam escravizados e que agora passam a ser assalariados? Gerou um grande caos no Brasil, principalmente na região norte e na região centro-oeste, porque as mulheres que tinham seus trabalhos domésticos acabaram ficando na Casa Grande. E os homens, colocados à sua própria sorte, em 1888, vão para a rua sem trabalho, sem terra, sem qualquer tipo de condição. E aí o Estado cria uma lei que é a lei da vadiagem. Quando se cria a lei da vadiagem e se tem milhões de pessoas ou milhões de negros na rua, esses negros foram os primeiros a irem para um cárcere privado sem retorno. Então, vocês vejam uma situação que em 1888 eles saem desse processo de escravos, são jogados à própria sorte à sociedade, o Estado em seguida já cria, e aí se deu em 1890 a lei da vadiagem, e começa a prender essas pessoas, porque eles perambulavam pela rua, não tinham trabalho para essas pessoas. Os engenhos, as lavouras, não tinham como absorver a todos, né? Então, a grande parte vivia nas ruas e nas periferias. Daí onde que surge, se nós pensarmos nos grandes centros ou em outras regiões, os morros, as favelas, os mucambos, os cortiços, era onde esses negros iam se instalar. E aí, quando se instalam pessoas que num processo educacional muito baixo ou nenhum acesso de educação a essas pessoas, a dificuldade aumenta, né? E aí existe uma condição de que se tem um problema muito grande para que esses pudessem acessar o mercado do trabalho. E eles só vão começar a acessar porque só em 1910 as escolas públicas começam a aceitar esses escravos para um processo de alfabetização, mas que é muito escasso, são muito poucos. Eram aqueles que eram encaminhados pelos filhos dos senhores que vieram da Europa, porque se nós pegarmos 1888, se nós pegarmos próximo de 1800, nós já vamos ter os filhos dos senhores estudando na Europa. E eles se assustam quando retornam, que na sua grande maioria eram formados em direito, principalmente estudavam na Inglaterra, e quando chegavam aqui, os seus pais ainda tinham os escravos. E eles, na sua própria Casa Grande, alfabetizaram alguns negros, né? Então, esses ainda conseguiram ter um acesso ao trabalho, uma melhor educação. E aí nós vamos ter diversos negros que se despontaram, mas que tiveram que sempre viver num certo escamoteamento ou num certo esconderijo, porque a sociedade, ou melhor, o Estado, não permitiam com que esse se manifestasse o seu grau de intelectualidade. Porque o que era só visto era uma condição ainda de escravo, uma condição de força. E aonde que a Kátia nos colocou esse tema, né, de cor e raça. Então, aí você pega essa condição de raça. A raça ela está muito associada a uma condição física, corporal, daquilo que ainda estava voltado para a condição da senzala e das lavouras. E a cor, e aí você vai ver muitas pessoas e alguns outros grupos étnicos chamando de senhores de cor. Vocês já perceberam isso, de que alguns pais, né, chamavam, quando tinham pretos e pretas ou negros e negras, chamavam, lá vai aquele senhor de cor. Quando ele se reportava a esse senhor de cor, já no início
do século XX eram aqueles negros que já eram alfabetizados. Então, ele tinha um certo olhar diferente sobre aqueles que já tinham o seu grau de intelectualidade, né? Ele tinha todo o seu contributo em determinadas facetas da ciência. Então, eram chamados de senhores de cores. Lógico que são outros exemplos que nós podemos dar. E aí nós chegamos num marco no Brasil. E qual é esse marco no Brasil? É de 1988. O que acontece em 1988? Depois de algumas constituições, nós chegamos na Constituição Livre de 88, que aí vai dar um encorpamento, uma condição mais apropriada ao grupo étnico específico dos negros. Porque a Constituição, ela coloca lá que todos os cidadãos são iguais perante a lei, de que devem ser respeitados no seu artigo 5º. E aí nós vamos ter que esse artigo 5º da Constituição, em 88, que é a Carta Magna, e eu conversando com a Kátia esses dias atrás, eu colocava, né, de que cada um no seu espaço, ele tem o seu determinado respeito, mas para todos nós temos o nosso guarda-chuva. Qual é o nosso guarda-chuva em todos os espaços da sociedade que nós ocupamos? É a Constituição Cidadã de 88. E é por ali que nós devemos nos balizar. É por ali que nós devemos caminhar. Se os brasileiros conseguirem caminhar pela Constituição, eu não tenho dúvida de que nós vamos ser uma sociedade mais próspera, uma sociedade mais digna, uma sociedade mais humana, uma sociedade mais igualitária. Porque é a lei que vai dar todo o rumo para os nossos caminhos. Seja ele no trabalho, seja ele nas nossas vidas. Outro número que nós trouxemos aqui para o século... Marcos. Oi, Kátia? Marcos, deixa eu fazer uma interrupção só para a gente poder fazer um resumo aqui dessa aula de cultura brasileira que você nos trouxe. Duas coisas eu queria chamar a atenção, e me corrija se eu estiver errada, tá, na sua fala. Você trouxe para a gente que a partir de 1910 os negros começaram a ter direito a estudar, ainda que de maneira bem tímida, mas o direito ao estudo começou em 1910. Então a gente está falando de que num país de mais de 500 anos, os negros só tiveram direito à educação há pouco mais de 100 anos, né? Em torno de 112 anos atrás. E uma outra coisa foi a questão da Constituição de 1988. Então, também a gente está falando, né, de 24 anos que os negros estão inclusos aí na legislação brasileira, estão protegidos pelo guarda-chuva da Constituição, vamos dizer assim. E aí, no dia a dia, a gente ouve ainda tanta coisa do porquê, né, a cota de porquê, o espaço para acelerar esse processo, né? Por que a gente ainda se debate com algumas questões de escolaridade, por exemplo, com relação aos negros? E a gente está falando de um abismo, né, de diferença de cultura, de alfabetização, de instrução para os negros com relação aos brancos, né? Então, eu queria só fazer, e me corrija se eu estiver errado, eu queria só fazer esse resumo aí de tudo que você trouxe, que tem um fundamento histórico muito importante, né? E que a gente desconsidera, às vezes, no nosso dia a dia, né? E alguns dos questionamentos vêm justamente por falta dessa informação, ou por falta dessa cultura, né? Com relação ao Brasil. Essa corrida que nós vamos ver, nós temos um vídeo, Kátia, no final, né, que é a corrida por $100, você vai ver o fosso que existe de desigualdade entre os grupos étnicos da forma com que eles são tratados ainda nos nossos dias. Mas é um assunto bem emblemático quando nós falamos de ações afirmativas, e dentro das ações afirmativas, porque aqueles que não são favoráveis, e eu respeito,
né, aqueles que não são favoráveis às ações afirmativas, e em específico às cotas, nós vamos ver de que esse relato que eu fiz vai dando um pensamento a nos ver de que forma com que esse grupo étnico ficou distante do processo de educação, do processo de saúde, do processo de transporte. E aí um dado, quando a Kátia fala da condição das cotas, eu trago um dado aqui, de que atualmente, depois das cotas, atualmente o percentual de alunos negros e pardos no ensino superior subiu para 38,14%, segundo o censo de 2019. Né? Ainda assim, há uma desigualdade dos 3,2 milhões de alunos pretos e pardos na graduação do censo de 2019. Então, a minoria, os 882.967, estuda em instituições públicas. Quando nós falamos de que essa condição de que a maior parte dos 2,3 milhões de alunos estuda em rede privada, quando nós falamos, aqui é interessante que nós possamos estar falando e dizendo de que Silvio de Almeida, um dos nossos professores contemporâneos, ele fala do racismo estrutural, e em seguida, se der tempo, eu vou falar um pouquinho desse racismo estrutural. E diante desse racismo estrutural, o Estado brasileiro quem deve fazer essa reparação. Não são as pessoas que trabalham a questão do racismo, não são as pessoas que discriminam, é o Estado brasileiro. Porque o processo que trouxe os negros de diáspora, e quando eu falo diáspora eu falo África, dessa condição de escravizados, não são as pessoas que trazem. Não são as pessoas que sequestram. Esse sequestro ele foi feito pelo Estado brasileiro. Então existe essa diferença. Não são pessoas, é o Estado. E quem tem que fazer essa reparação é o Estado. E quando o Estado, através das suas políticas educacionais, cria a condição das ações afirmativas, que é aí que muitos perguntam, não, por que não acontece no ensino fundamental? Por que não acontece no ensino médio? Não, é no ensino superior que existe uma grande desigualdade. E aí o Estado brasileiro não cumpre com essa condição de cotas, da condição das ações afirmativas, porque grande parte de pretos e pardos vão estar nas universidades privadas. Porque nas universidades privadas, o Estado muito pouco tem interferência. E aí são de trabalhadores que frequentam o ensino superior, geralmente o ensino noturno das universidades. E aí o Estado brasileiro não tem essa reparação. E aí continuo ainda falando de um pouco desse processo de que, como a Kátia falou, somente lá em 1910 que os negros têm acesso à escola pública, mesmo que muito que timidamente. Nós vamos ver os reflexos nos últimos, aqui colocamos nos últimos 10 anos, o que aconteceu nesse processo educacional e onde que mais deve ser investido para que possamos minimizar essa condição do racismo, para que possamos aí trabalhar com essa condição de cor e de raça, não essa condição de força, mas a questão da intelectualidade, né? O processo eugenista no Brasil, na década de 30, na década de 40, com Roberto Kell, foi muito drástico, né? Mas mesmo assim houve uma recuperação, e quando se chega aos anos do século XX, na década de 60 e 70, já se começa um processo de educação onde que os negros começam a chegar nos bancos escolares. E aqui em Santa Catarina,
nós temos uma percussora muito forte e marcante, que já na década de 30, vocês vejam bem, 1910 é quando chegamos aos bancos escolares. Já em 1930, Santa Catarina, que tem um processo muito grande de imigrantes, nós temos um grande destaque no campo da educação e no campo político, né? Antonieta de Barros é uma professora negra na capital, Florianópolis, que já se destaca e cria diversas leis. Antonieta de Barros, na década de 30, ela já é professora, que chamamos de professora mensalista, que depois vem o magistério e depois a graduação nos dias atuais. Mas essa professora mensalista, na década de 30, 20 anos depois que os negros sentam ao banco escolares, 20 anos depois, nós temos uma negra professora, e ela é professora da rede estadual de Santa Catarina. Ela se torna a primeira negra catarinense e no Brasil deputada estadual. Pasmem vocês, com quase 40 mil votos. Repito, 40 mil votos na década de 30. Hoje a população catarinense é de aproximadamente 7 milhões de pessoas. A população de negros em Santa Catarina, ela está se aproximando em torno aí de 20%, que é em torno de 1,4 milhões de negros em Santa Catarina. Então, olha a proporção de votos que no campo político, mas principalmente no campo educacional, que criam diversas leis para o processo, a condição de férias, a condição de recuperação, e os dados da própria educação estão aqui. Hoje, né, nos últimos 10 anos, a condição dos pretos e pardos no quesito evasão, a proporção de jovens entre 15 e 29 anos que não concluíram o ensino médio e não estudavam em 2019, porque eu sempre me refiro a 18, 2019, é quando nós podemos ter uma condição do CAGED e do próprio censo ainda que nos forneciam dados, né? Era maior entre pretos e pardos, 55,4%, do que os brancos, 43%. Então, vocês vejam aí o número do processo de evasão que retira os jovens pretos e pardos dos bancos escolares no ensino médio. Eles se evadem. O tempo de estudo de pretos e pardos ele é extremamente menor, né, quando se tem esse dado estatístico. Pretos e pardos têm menos anos de estudo, 8,6, numa média. E aí, comparado aos brancos, é de 10,4. Hoje, na educação infantil, nós vamos estar recebendo as crianças que podemos dizer que são pré-escolares, mas que podem chegar ao primeiro ano com 6 anos. E aí se pega dos 6 anos, que são 9 anos, mais 3 do ensino médio, né? Vão dar 12. E aí tem uma média de 10,4 dos brancos, né, de anos de estudo, enquanto 8,6. Então você vai ver de que os pretos e os pardos no campo de educação dificilmente vão estar chegando no ensino médio. Porque é um tempo de 12 e ele tem 8,6 em média, então o número é muito baixo, né? A reprovação, com relação ainda a pretos e pardos, ela é menor a proporção de pretos e pardos que estudam na série correta, naquela idade série correta, né? Um acordo de idade em torno de 85,8, e entre os alunos brancos o percentual é de 90. Então, o que eu estou querendo trazer aqui esse dado da condição de reprovação, né? E aí a idade série é de que uma criança negra, e aí esses dados eles se refletem nos CESAs e nos GESAs, porque ele não está sempre na idade certa. O vídeo do final, que vai ficar o link, você vai ver por que os pretos e pardos têm essa dificuldade de estar na idade série correta. Porque são enormes e diversos fatores que fazem com que ele não fique nos bancos escolares.
E aí, por último, nesse processo da educação ainda, nós vamos ter a condição do analfabetismo, né? Que é a falta de acesso à educação. Ela é mais frequente ainda entre os negros. O índice daqueles que não sabem ler e escrever é maior na população negra, 8,9, do que na população branca. Vejam só, 3,6. Por um cálculo muito rápido, vamos chegar aí a quase mais de 100% a diferença do processo de alfabetização. Então, é por isso que os dados são do IBGE, né? Nós vamos visualizar de que no campo educação, no campo escola, nós vamos olhar para o lado e ainda vamos ter dificuldade de visualizar pretos, pardos e indígenas ao nosso lado, seja na empresa a qual nós estamos trabalhando, seja num banco escolar. Porque esse número aí muito reflete. Se o cidadão ou a cidadã, o brasileiro ou a brasileira que não acessa a educação, ele vai ter dificuldade de acessar o mercado de trabalho. E vejam só como é complexo esse número. Quando eu trago aqui o dado, eu fiz esse recorte de Brasil e depois trago um recorte de mapa para da relação no Sul. Se nós formos analisarmos esse mapa aqui, olhando ele, só antes aqui do mapa, deixa eu mostrar aqui, nós vamos ter no Brasil, a população brasileira aproximadamente, mas nós temos mais, de 55%, ela é maioria preta e parda. 55%. E aí, volto, naquilo que nós olhamos nos nossos espaços geográficos, sejam ele na cidade, no trabalho ou nos bancos escolares, nós não vimos essa população. Mas volto a dizer, essa população é de 55%. Então, ela é maioria. 55% é maioria. Olha o significado, olha o peso disso, né, Marcos? Sim. A gente, como você falou, a gente está falando que a maioria do nosso país é negro e que a maioria não estuda. Que a maioria não está sendo alfabetizada correto. E a gente está falando de base, porque a consequência disso, a gente está falando de empregabilidade. É isso aí. Né? Tem um resultado de empregabilidade. Então, a gente, consequentemente, ali na frente, também pode ter um número ainda mais estarrecedor de desemprego. Então, como é tudo interligado, né? Muito. Não é à toa, não é uma coincidência os problemas sociais que a gente tem. E esses números são os reflexos da nossa sociedade, né? Os grupos étnicos, e aí eu não falo de Estado, mas de pessoas, quando ele não incorpora LGBTQIA+, que ele não incorpora mulheres, e as mulheres são em números proporcionais muito maiores. As mulheres são mais de 60% da população brasileira. E aí que ele não incorpora os negros, os povos indígenas, as mulheres, ele vai ter um problema. Porque o mercado, se ele trata com todos os grupos étnicos e uma condição de gênero, que ele possa enxergar essa condição de que nós colocamos lá no início, que é a condição de enxergar a igualdade, nós teremos e nós vamos ter uma sociedade mais justa e mais igualitária, porque ele enxerga. E aí vai haver um crescimento maior, porque ele distribui maior entre esses grupos que são maioria, de mulheres, de negros, e dos povos indígenas e dos LGBTQIA+, nós vamos ter um crescimento e o nosso PIB, a tendência é ser bem maior.
mas ainda estamos com dificuldade desse entendimento, mas eu tenho grande certeza de que quando começarmos a olharmos esses dados, as coisas e as tendências tendem a minimizar e melhorar, não só para esses segmentos, para todos. Vai melhorar a situação de todo. Agora, quando ele segrega, quando ele discrimina, nós vamos ver a dificuldade que nós estamos tendo na sociedade brasileira. E antes de estar passando até para essa condição da inserção, da dificuldade com que os pretos e pardos têm de acessar os bancos escolares, e se eles não acessam bancos escolares, eles vão ter dificuldades de estar se inserindo no mercado de trabalho. Em 2020, nós tivemos um episódio, vocês vejam de que, volto a dizer, ali no Brasil, aqui está, né? O Ricardo está lá na tela, com 55%. A professora Ilka Boaventura, da Universidade Federal de Santa Catarina, trabalhou num livro Invisibilidade no Sul do Brasil, junto com o Fernando Henrique Cardoso, de que você anda por todas as cidades de Santa Catarina e tem dificuldade de visualizar essa população. Mas quem já teve a oportunidade e a condição, mesmo que em filme ou foi presencialmente, chega nos Estados Unidos, em que a população, pasmem, a população proporcional americana, ela é menor do que ela catarinense. Os negros nos Estados Unidos são 14% da população. E no Brasil nós somos 55%. E aí quando você fecha os olhos e pensa Estados Unidos e pensa Brasil, você vai automaticamente acessar uma grande gama e quantidade de homens e mulheres negras americanas e não consegue visualizar homens e mulheres negras no Brasil, que são a maioria. Então, é essa reflexão e essa imersão que deve ser feita, por que existe esse processo, né? E tanto se colocou, eu falava aqui antes de estar iniciando a live com o Ricardo, né? E aí o Ricardo já disse que também já esteve na escola, né, Ricardo? Sim. E rapidamente nós conversamos, é essa condição que nos leva, né? Então, se nós conseguimos reverter esse processo, eu acredito assim imensamente, porque eu tenho 52 anos e já são 34 anos junto aos movimentos sociais, tentando buscar mudar essa ótica e fazer com que todos possam ter esse olhar, né, de enxergar essa igualdade. E no mapa que nós colocamos aqui de inserção de população negra no mercado de trabalho, vocês vão ver de que a população do Sul ela é menor de pretos e pardos. No Paraná, que nós vamos ter uma população maior de pretos e pardos, que chega a 34%, e nós vamos ver que ali em Santa Catarina, lógico que os dados já são um pouco maiores, de 17%, né? E aí nós vamos ver naquela parte que começa, vamos pegar no Rio de Janeiro, até chegar um pouco lá no norte, olha os números de pretos e pardos. Eles são oscilantes, né? E o número onde que existe a maior população de pretos e pardos é o estado do Maranhão, que se aproxima de 83% da sua população, né? Então, ali você vai pegar Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, eles são sempre acima de 60%. Então, ele tem uma maioria de pretos e pardos. E no Sul, nós temos uma condição menor. E aí, nessa condição que sempre vamos estar se reportando, essa condição dos bancos escolares, se nós temos essa dificuldade dos bancos escolares, isso vai estar refletido nos cargos das empresas. Olhem ali, os ocupados em cargos em direção. O número de mulheres e o número de homens negros e não negros. Na parte laranja é a condição dos negros, né? E na parte cinza a condição dos não negros. Olhem a condição das mulheres negras, que são maioria e ainda são dentro de um outro grupo étnico, do segmento de gênero e do segmento étnico.
são só 1,9 nos cargos de direção, sendo de que os homens ainda têm um pouco mais, que chegam a 2,2. No mercado, que nós chamamos que é a questão do subemprego, que é a subutilização, vejam de que o número de mulheres, o número de mulheres que não acessaram ainda ao emprego, a uma condição melhorada de condição salarial, ela se aproxima quase de 41%, e os homens chegam a 27%. Sendo que os negros, olha os números, eu sempre vou para a condição do gênero no corte, né? A diferença que nós temos das mulheres negras, que é 40%, que estão em subutilização, e sendo que as mulheres não negras é de 27%. Vejam a diferença. E aí vamos ter uma diferença maior no que se refere a rendimento salarial, que é o rendimento médio. E vamos novamente para a condição de negros e não negros, naquilo que se refere à condição gênero. As mulheres negras ainda têm um menor salário, 1.617, uma média, equiparada aos homens de 1.968. Então, tem muita oscilação, né? E não esquecendo de que pretos e pardos são maioria na sociedade brasileira. Nós vamos estar dando sequência, né? E finalizando um pouco da condição de que é essa condição para o setor privado, né, e que pega dessa condição do próprio racismo institucional e do próprio racismo estrutural. Mas antes de estar finalizando com essa condição desse racismo institucional e do racismo estrutural, nós temos duas leis importantes, né, que são leis da década de 90, 92, especificamente, a Lei 12.288, que ela é um marco também, depois do guarda-chuva da Constituição que eu havia falado, que é o Estatuto da Igualdade Racial. Ali, o Estatuto da Igualdade Racial dá para o setor público e também para o setor privado condições de estabelecer políticas dentro das próprias empresas, das fábricas, enfim, do comércio, né? Depende da área do setor privado que esteja atuando e do próprio setor público. E nós temos também, e que aí é onde que já passo para a pergunta que foi feita, que chegou para a Kátia, né? De quais atitudes práticas as empresas podem tornar para se aliar a essa causa. Uma é o que nós estamos vivenciando nessa tarde de hoje. A empresa, né, dá essa condição de que a Lei 10.000... O que nós estamos fazendo hoje é a Lei 10.639, a resolução do Conselho Estadual de Educação, que dá a possibilidade das empresas, né, abrirem para a sua formação de conhecimento, de acesso àquilo que nós temos as leis e as possibilidades de implementar a 10.639 com os seus colaboradores, que é o processo de formação, o processo de instrumentalização, o processo de acesso a essas informações. Esse, eu acredito que a Pacem já tenha dado esse passo na tarde de hoje. Não só na tarde de hoje, mas desde lá do dia 8, quando inicia-se o trabalho, né, de estar trabalhando essas condições de discriminação. E aí, quais atitudes práticas as empresas podem dar? É essa da 10.639, que nós trabalhamos hoje, que é essa condição da formação, do estudo, do acesso, né? E nós temos a 12.990, que é de julho de 2014, que é a das ações afirmativas, que inicialmente as empresas podem estar trabalhando diante dessa condição que já acontece de uma lei federal, que ela, em alguns estados ela já é instituída, e com o advento da 10.639/03, as empresas já podem estabelecer nos seus programas e nos seus objetivos, né, aquilo que ela queira estar trabalhando com essas condições
de que esse mês a Pacem vem trabalhando, a condição do LGBTQIA+, a condição das mulheres e a condição de cor e raça. É estabelecer a 12.990, ter uma sequência, né, que também vai buscar no ensino superior, que é a Lei 12.711 de 2012. Eu acredito que as empresas podem estar seguindo por esse caminho, que terão já um advento muito grande para esse segmento de estar buscando esses 55% dessa população, né? Eu tenho aqui, eu acho que o nosso tempo está chegando ao fim, e acredito de que essa condição de que foi levantado aqui da 10.639, de que é do processo educacional, né? Foi uma possibilidade de abertura. Vocês não sabem, ao mesmo tempo de estar falando aqui e de estar sentindo, porque é um reflexo que nós viemos buscando, né, os pretos e pardos e negros desse Brasil e de Santa Catarina em específico, de onde nós falamos, o avanço que nós estamos tendo, né? Agradecer uma empresa que busca trabalhar isso entre os seus colaboradores, coisa que não é tão fácil, mas que nós acreditamos que seja o caminho para que tornamos as pessoas mais dignas, mais humanas, né? Que tenham um melhoramento na sua condição de vida, na sua qualidade de vida, que seja para todos os grupos étnicos, seja para todos os gêneros. Isso que a Pacem fez hoje nos deixa muito emocionado. Da mesma forma que eu falo daquilo que em 32 anos de ação que eu tenho no movimento social, eu fico extremamente agradecido e assim emocionado, porque eu fecho de que com 52 anos, 2 gerações atrás, nós falamos aqui inicialmente da lei do sexagenário e da lei do ventre livre. E quando falamos isso, muitos que podem estar questionando a situação das ações afirmativas e das cotas, vão perceber que eu com 52 anos, nasci no século passado, na década de 60, e se eu pego um dos meus antecessores, já vão ter nascido na lei do ventre livre. E se eu dou um passo atrás na minha ancestralidade, eu vou me deparar que era um escravo. Então vocês vejam de quanto que a empresa na tarde de hoje contribuiu para que nós pudéssemos estar fazendo o sonho do nosso doutor, o Dr. King, Martin Luther King, no seu grande discurso pela liberdade americana, a condição dos direitos civis, de que ele tinha um sonho. E esse sonho, o Estado pode fazer ele se concretizar, e a empresa Pacem fez concretizar na tarde de hoje. Porque não é só a fala, é uma posição de que eu tenho certeza de que será trabalhado, de que será dado um olhar especial para que essas questões das mulheres, dos LGBTQIA+, e dos negros possam ser incorporados e que possamos minimizar essa condição de desigualdade que nós temos na sociedade. Agradecer imensamente a Kátia por nos ter dado essa oportunidade. Fico bem agradecido mesmo, né? Agradecer o Ricardo aí, que deu todo o nosso suporte. A gente tem mais uma pergunta ali. Tem mais uma pergunta, Ricardo? Vamos lá, deixa eu ver se eu abro rapidamente aqui. Então, pedir desculpa que a emoção tomou conta um pouco no final, mas faz parte, né? Há uma outra pergunta: qual é a perspectiva para o futuro em relação à inclusão da população negra, bem como sobre a paridade salarial desta parte importante
da população brasileira. Então, são duas questões e uma só, né? Uma é essa questão da inclusão. A questão da inclusão, ela passa e nós não podemos deixar de que, não que tenha um culpado, mas um processo histórico aí de que o Estado ele dá total condições para que as empresas possam se instalar, para que as empresas possam estar criando um ambiente de trabalho. O Estado dá a condição para que essas empresas possam gerar emprego, possam gerar riqueza, possam melhorar o PIB, possam melhorar a condição das cidades, possam melhorar as condições de cidadania, do meio ambiente, da sustentabilidade. E essa condição é uma condição de inclusão, passa pela condição da sustentabilidade, pela condição do meio ambiente, e isso são questões que esbarram na população que é a maioria brasileira, que é 55% de pardos e negros. É propiciar o acesso através de condições mínimas, através da 12.991, para que se tenham essas ações afirmativas dentro das empresas, que mesmo que sejam primeiro por número, mas que seja pela a capacidade intelectual desse agrupamento étnico, que eu tenho certeza de que já existe possibilidade de estar dentro dos quadros das empresas. Essa é uma condição de inclusão. Essa condição de inclusão ainda, mesmo que mínima e é necessária que ela existe, há condições das ações afirmativas dentro das empresas, né? E a condição da paridade salarial, a condição da paridade salarial, ela se dá dentro daquilo que homens e mulheres negras e de que homens e mulheres não negros, ocupando os mesmos cargos, possam ter os mesmos salários. Essa é a equiparação. E que as empresas possam estar atentas de que nos cargos de direção ela pode sim ter LGBTQIA+, ela pode ter negros e ela pode ter outros agrupamentos étnicos que não só os não negros. A partir daí ela começa a ter a sua paridade, ela começa a possibilitar, ela começa a dar condições, que é a condição do racismo estrutural. Ela trabalhando a condição do racismo estrutural, ela vai ter essa possibilidade de fazer essa condição de paridade. E fechando, né, falando nessa condição de salário, vocês vão ver que o salário médio dos trabalhadores negros foi 45% menor do que os dos brancos. E aí é a condição do PNAD, o último PNAD de 2019, né? E também do próprio IBGE. A mesma pesquisa mostra que entre as mulheres a situação é pior, como eu já havia falado, a situação salarial ela é pior. E em 2021 nós temos um outro dado que as empresas podem estar minimizando, que é de quase 14% o recorte do desemprego. E se dentro das empresas se estabelecer esse processo gradativamente, porque tem uma condição de que não pode se chegar a instalar de imediato, mas que seja gradativo, essas condições das ações afirmativas, esses números irão modificar a questão dos 14% de desemprego, porque ele vai gerar emprego e renda que esse agrupamento no seu local, aonde que ele está inserido, vai modificar essa condição local e vai possibilitar com que outros possam também estar acessando trabalho e renda. Uma empresa instalada numa cidade, ela muda toda a trajetória cultural e de trabalho e de renda para aqueles que ainda não tiveram acesso. Ricardo, a Cátia tem uma outra pergunta? Fechamos? Só pediu para agradecer em nome dela. Agradecer, Cátia, agradecer imensamente. Você não sabe, nesse momento, o contributo que você está tendo para esse segmento de 55% da sociedade brasileira e especificamente de quase 20% da sociedade catarinense. Eu acredito de que de experiências e daquilo que nós vamos semeando
nós temos certeza de que nós vamos estar colhendo. Por mais que eu esteja já há mais de 30 anos, eu vejo de que isso está começando a aparecer. Não é o olhar de toda aquela condição, dificuldade com que os negros e os pardos tiveram, mas de visualizar a possibilidade de melhorar a condição de vida dessas pessoas. E é isso que a empresa fez proporcionar aqui, e agradecer em seu nome, né, que nos trouxe para fazer essa fala aqui, e acreditar de que nós possamos melhorar, sim, repetir, ser prolixo mesmo, né, de repetir, de melhorar essa condição de dignidade humana. Porque quando vocês forem ver lá e deixar de que vocês vejam os links que serão encaminhados para vocês do Amistad, é impossível você não tocar internamente em você do processo de sequestro com o qual os homens, mulheres, crianças, idosos tiveram de África. E de ver o fosso que nós temos ainda na sociedade brasileira das condições de desigualdade. As condições de desigualdades ainda são muito grandes. E o recado está dado. A empresa, nessa tarde, abrindo esse tempo para que os seus colaboradores e outras pessoas possam estar ouvindo, dizer de que assim, existe caminho sim, existe uma expectativa e existe uma condição de melhora de vida para todas as pessoas, sejam elas negras, brancas, indígenas, mulheres, LGBTQIA+, ciganos, enfim, todos os agrupamentos. É só agradecer e que todos fiquem bem.